E começa agora mais uma edição do TV Cidade, da nossa revista eletrônica, com informações, notícias, análise dos fatos e prestação de serviços. Hoje nós vamos prestar serviços. Olha, muita gente tem familiares ou conhece filhos, né? Às vezes crianças, que têm algum comportamento meio diferenciado, algum comportamento que foge um pouquinho à normalidade, e os adultos tendem a falar: essa criança é peralta, esse rapaz tem um comportamento reprovável, essa moça eu não consigo controlar, e coisas assim que os pais frequentemente a gente pode ouvir por aí. Na realidade, são anomalias comportamentais que têm cura, que tem tratamento, que tem controle. Hoje nós trouxemos aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso, até sobre a trajetória profissional dela também, a doutora Elaine Soares, que é psicóloga, é neurocientista e ela é especializada em medicina comportamental, ela que é médica também. Uma satisfação tê-la aqui. O prazer é meu, eu agradeço o convite, Martim. Que bom. Posso chamá-la simplesmente de Elaine? Sim, por favor. Posso dispensar Elaine, o doutor? Ela por é favor. médica, doutora Elaine. Por não? favor. Elaine, realmente, olha isso que nós falávamos, né? Especialmente entre os escolares. Alguns professores rotulam crianças: olha, esse aluno é insuportável, né? Ele é hiperativo e tal. Ou então os pais mesmo, a mãe, falam: olha, eu não sei o que fazer mais com esse menino, com essa menina. O que pode estar acontecendo? Claro que existe aí uma série de razões, de etiologias e de disfunções comportamentais, mas o que pode estar acontecendo? Então, na verdade, Martinho, nós temos dois tipos de dificuldades escolares, né? Nós temos a dificuldade escolar. Então, uma criança, em determinado momento, ela pode ter uma dificuldade em aprender, né? Isso pode ser momentâneo, em função de uma questão emocional, em função do ambiente escolar. Mas tem um outro grupo que são realmente dos distúrbios de aprendizado. Crianças que têm dificuldades neurobiológicas, né? Crianças que têm sintomas que levam a não aprender. Então, não é questão de desatenção, simplesmente por uma falta de vontade, né? Existe aí toda uma dificuldade de aprender orgânica, né? Então, essas crianças chegam para nós na clínica marginalizadas, com baixa autoestima, que na verdade elas não conseguem aprender, não em relação a um distúrbio comportamental, não uma relação comportamental, mas neurobiológica. Perfeito. E às vezes também até há casos mais simples. A criança tem algum problema oftalmológico, tem dificuldade às vezes de enxergar o que está lendo, e disso decorre a não compreensão do texto e tal. E às vezes os pais e os professores demoram a descobrir, por exemplo, que a criança é míope, precisa de uma lente, um par de lentes corretoras, por exemplo, né? O que é correto é que primeiro a gente descarte todas as possibilidades. Possibilidades da criança não estar enxergando devidamente, possibilidades da criança, por exemplo, ter alguma anomalia que é diferente do distúrbio de aprendizado. O distúrbio de aprendizado, a criança tem uma inteligência dentro da normalidade. Então, vamos pensar que quando eu estou ensinando, eu ensino de forma coletiva, mas o aprender está individualizado. Então, a criança ela pode ter alguma dificuldade simplesmente na leitura e tem que ser diagnosticada. Tem que ser diagnosticada. Certo, e depois de diagnosticado tem que ser tratado também por profissionais experientes. Sim. Doutora, você tem uma origem lá na Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, né? Na Unifesp. Né? Que é a Universidade Federal de São Paulo, que é um centro de excelência, né? Em saúde pública, em medicina. Verdade. E o curso de psicologia foi feito lá também? Não, no curso de psicologia não. Na Unifesp São Paulo ela não tem o curso de psicologia. Foi feito o curso de medicina. De especialização, lá, né? Sim. Especialização eu fiz toda lá. Fiz toda a minha carreira também, lá? Neurociências, neuropsicologia, eu fiz lá. Olha que né? beleza. Psicologia hospitalar. Então, eu fiz todo esse desenvolvimento da medicina comportamental, todo na Unifesp. A psicologia hospitalar, o que o referência. psicólogo especializado em psicologia hospitalar faz?
O psicólogo hospitalar, ele acompanha toda a equipe médica, né? Então, atua na UTI, por exemplo, quando há a dificuldade de adesão medicamentosa, acompanha também a estrutura toda familiar. Há pacientes que têm medo de cirurgia, por exemplo? Há pacientes que chegam a ter medo e aí o psicólogo pode ajudar nesses casos? Sim. Na verdade, é importantíssimo o estado emocional do paciente em qualquer fase do processo de diagnóstico, né? Então, a minha experiência na Unifesp diz assim, às vezes a gente tem 2, 3 pacientes com as mesmas características todas biológicas, todas as características ali voltadas a um bom prognóstico, e algo acontece que as medicações elas passam a não fazer efeito, né? Então, nesse momento, toda a equipe psicológica, psiquiátrica precisa entrar em ação, né? Existe todo um processo de depressão. Então, a gente diz que na psicologia hospitalar, você tem a questão do processo de doença, você tem 5 fases, da aceitação até a evolução. Então, o psicólogo hospitalar, ele acolhe nesse momento e apoia a equipe, abre espaço para que a equipe e a medicação possam ser desenvolvida, ou seja, atuada. É um profissional de máxima importância. Agora, lá na sua longa experiência, lá na Universidade Federal de São Paulo, antiga Escola Paulista de Medicina, você teve lá grandes mestres. Você tem até pós-graduação lá, Davi Wipp, por exemplo, né? Davi Wipp, né? Numa época... Que atende os políticos todos aí também, né? Atende a nata da... Tive grandes professores. Grandes mentores, né? Como, por orientadores. exemplo, a doutora Regina Succhi, que era... né, a presidente da Sociedade de Infectologia, né, da Pediatria. Davi Wipp, nós tivemos a possibilidade aí de participar de congressos voltados à AIDS pediátrica. Eu comecei atuando com a AIDS pediátrica. E tive Orlando Bueno, que é um grande neurocientista brasileiro, aí, consagrado. A Unifesp foi uma escola aí de referência, e de carinho também. Tem uma humanização dessa questão aí do Hospital Geral, sim, né? Principalmente o que desenvolve pesquisa, né? A gente vai falar um pouquinho de pesquisa, até porque você também é pós-graduada, das dificuldades hoje que os jovens têm para cursar medicina. Vamos falar da Clínica Freixo, vocês vão saber o que significa Freixo, e nós vamos falar ainda nesse programa sobre a vocação que a Elaine Soares tem para a inclusão social, a inclusão social de pacientes, e ela faz um trabalho de inclusão social, que é um trabalho em paralelo com a vida profissional dela, para reinclusão ou até inclusão mesmo de crianças, jovens e adultos. Até daqui a pouco. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. Botticelli Vinhos e Wine Bar, bebidas, presentes e comestíveis. Venha conhecer o nosso restaurante. Buffet no almoço de segunda a sábado. Jantar à la carte todas as noites. Botticelli. Previna-se contra o sinistro de incêndios. Instale um sistema de hidrantes para um combate inicial. Tenha extintores adequados, saiba como utilizar isso tudo e obtenha o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB. A Casa do Extintor
tem engenheiros e técnicos experientes. Não perca tempo e nem seu patrimônio. Com mais de 17 mil itens em estoque, a Construcal oferece tudo o que você precisa para construir, reformar e realizar manutenção predial. E tem mais, entregas 24 horas por dia, assistência técnica contínua, serviço de entrega rápida em até 120 minutos. É só ligar 2412-7630. Uma empresa se destaca em Guarulhos e Arujá pela tecnologia e inovação. Mais de um quarto de século desenvolvendo moldes e artefatos em polímero para múltiplas aplicações. É a Fesma Tecnologia em Polímeros. Esteiras porta-cabos, calhas protetoras e carenagens para automação bancária são alguns de seus produtos. A Fesma pode desenvolver e fabricar qualquer artigo confeccionado em termoplástico injetado. Fesma, trazendo o futuro em tecnologia e inovação para o presente. Bem, estamos de volta aqui com o TV Cidade e eu batendo um papo gostoso aqui com a médica, com a psicóloga, com a neurocientista, doutora Elaine Soares, né, que responde pela Clínica Freixo. Aliás, o que significa Freixo? Freixo é uma árvore da prosperidade. Árvore da prosperidade? E aqui no Brasil nós temos essa árvore ou não? Sabe que eu não sei? Olha, do jeito que é, olha, com planos de ajustes, né? Com a majoração aí de preço de combustíveis, de energia elétrica, de tributos, eu não sei. Todos os brasileiros vão estar em busca dessa árvore, viu? Mas pelo menos na sua clínica... A prosperidade. A prosperidade. A sua clínica Freixo fica ali na rua Antônio Rabelo, número 222, sala 56, é isso? Exatamente. Sala 56, ali no Giovanni Work Center, né? Exato. Olha como eu sei das coisas, hein? Aqui, aliás, é o mesmo prédio onde está aqui os estúdios da TV Cidade, não é? Ela é minha vizinha, na realidade. Somos vizinhos. Mas, Elaine, você mantém profissionais lá para atender convênios, atender a população e tal? Sim. E você tem profissionais de psicologia, de que mais? Uma equipe multidisciplinar. Certo. Né? Todos esses trabalhos de inclusão fonoaudiologia, social, de distúrbios de aprendizado, a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar. Certo. Né? Então, tem o fono, psicólogo, nutrição, fisioterapia, neurologista, psiquiatria. Olha, tem psiquiatra também, Sim, tem neurologista, sim. Olha só. Sim. E que, aliás, é um profissional difícil hoje aqui no mercado, não sei porquê. As pessoas, quando querem marcar uma consulta com um neurologista num convênio, que dificuldade. Às vezes demora aí 2, 3 meses. E não é só o SUS, não, hein? Até nos convênios particulares. Então, na sua clínica psiquiatra infantil, então, é muito mais difícil. Psiquiatra infantil, nossa, é uma raridade. Difícil. Aliás, eu nunca ouvi falar de um psiquiatra infantil, que é uma raridade. Você tem lá na clínica. Sim. Olha que beleza. Também. Então, a clínica Freixo, né? Aliás, uma clínica muito bem montada, muito bem instalada e tal, e muito bem frequentada também com profissionais competentes. Elaine, vamos falar um pouquinho desses distúrbios de aprendizagem. Distúrbios de aprendizagem. Hoje as escolas, tanto as particulares quanto as públicas, não podem recusar a matrícula por causa de um distúrbio comportamental ou por causa de uma anomalia e tal. Por exemplo, os autistas, né? A gente vai falar um pouco mais sobre os autistas. Sim. Então, todas as escolas hoje têm que estar aptas a receber crianças, mesmo portadoras de distúrbios comportamentais. Sim, não há possibilidade, não se pode recusar, né? E não tem mais as escolas especializadas como tinha antigamente. Antigamente tinha as escolas de educação, a chamada educação especial. Hoje a gente não se vê, né? Hoje não existe mais essa exclusão. Claro que existem escolas especializadas, né? Como nós temos diversos graus, por exemplo, de algumas síndromes, da próprio transtorno como o autismo, existem algumas escolas especializadas. Mas elas servem aí de um suporte quando há a impossibilidade de estar na escola regular. Mas o que é correto
né? Hoje é a inclusão escolar. Guarulhos tem 1.400.000 habitantes. Estima-se que quantos autistas existem em Guarulhos? Então, na verdade, não há nenhum estudo, uma estatística, nem no Brasil, né? Aquela tem assim uma estimativa, mas né? Temos a estimativa que em média de 14 mil em Guarulhos. Em Guarulhos. Pois é, em Guarulhos, aqui quem acompanha o TV Cidade já conhece o CIAAG, né, que é o Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos, que é uma ONG, uma organização não governamental que fica ali no Bom Clima. Na verdade, uma iniciativa de um grupo de mães de crianças que resolveram arregaçar as mangas, até pela inexistência de estruturas, né, na sociedade, públicas ou privadas, que pudessem atender aos seus filhos, essas crianças. E lá são atendidas lá algumas dezenas de crianças. E que recebe o apoio também voluntário, gratuito aqui da doutora Eilânia, porque eu acompanho esse trabalho. Bem, o que é? Vamos falar um pouco sobre o autismo, porque às vezes uma família tem um autista em casa e não sabe que tem um autista. Essa palavra autista, né? Auto significa de si próprio, né? Auto, né? E o que o autista, o que é o autismo? Então, o autismo hoje é chamado transtorno espectro autista, né? Compromete principalmente a questão em relação à sociabilização. Em alguns momentos tem sim um comprometimento cognitivo, mas em geral está relacionado à questão da sociabilização. Ou seja, essas crianças e até mesmo adultos, quando não tratados, têm muita dificuldade de relacionamento social. Exatamente. Se relacionar com outras pessoas. E como é que elas podem, como é que elas reagem? Que sintomas têm? Quando a gente sabe que tem essa dificuldade de relacionamento, como é que elas reagem ao grupo, por exemplo? Sim, em geral, é percebido de muito pequeno, né? Então, é um bebê que muitas vezes não faz o contato visual, é um bebê que chora demais ou chora pouco, né? Então, tem essas características que vão seguindo. E quem não chora não mama, né? Isolamento não é verdade. Tem toda a razão, né? Tem toda a razão, é verdade. Então, tem essa questão do isolamento, a criança busca o isolamento. A criança muito introspectiva demais, aquela introspecção quase doentia, ela pode ser autista? Então, na verdade, a gente precisa estar muito atento. Nem sempre, né? Nem sempre. Tem um limiar aí, né? Tem. São seguidos por outras questões. Eu posso ter uma criança muito introspectiva, muito tímida. E não necessariamente Isso. Tá. Mas ela tem o desenvolvimento de linguagem. Então, por exemplo, quando ela é colocada no meio social, ela pode ter uma certa timidez. Mas, por outro lado, ela se comunica, ela faz a linguagem. Se ela é ofendida, ela conhece consegue os sinais, responder. né? Ela conhece os sinais. No transtorno do espectro autista, isso é diferente, né? Você tem essa dificuldade no olhar que não é acompanhado. A ausência de linguagem é bastante importante. Então, a gente precisa estar muito atento. Eu vejo na clínica, assim, às vezes o pediatra fala, com 2 anos não falou, né? Vai falar. Com 3 anos, não falou. Com 4, com 5 não falou. Então, há crianças que com 5 anos não estão falando ainda? Uma das questões assim voltadas ao autismo, muitas vezes é a ausência da linguagem. Não da comunicação, que chama, da linguagem. Eu entendi, porque né? a linguagem é apenas um dos meios de comunicação. Perfeito. Né? As pessoas podem se comunicar por gestos, por ações e tal, e pela palavra escrita e não pela palavra... E é possível que tenha dificuldade de verbalizar, mas pode desenvolver a capacidade da escrita? Muitos. Olha só que interessante. Muitos. Isso é comum, isso é muito comum. Alguns se comunicam pelo tablet. Olha só, maneja o smartphone, tablet, computador e tudo mais. Muito interessante. Olha, eu vou desenvolver um pouco mais agora no terceiro bloco, a gente volta já, ok? Saúde não tem preço. São mais de 1.000 doentes portadores de câncer assistidos com apoio social, psicológico e material pelo GAPC, Grupo de Assistência aos Portadores de Câncer. A organização precisa de sua ajuda. Envie donativos para a série do GAPC. O Criador os recompensará por este gesto de bondade e solidariedade.
Você procura a melhor pizzaria de Guarulhos? É a Rodrilúcio Pizzaria. Tradição, experiência, os melhores ingredientes, pizzaiolos tarimbados, espaço aconchegante e atendimento primoroso, ambiente familiar. Delivery com 10 automóveis na frota. Pizzas com amplo leque de sabores. Tem calzone e tem a novidade, pizzas e esfirras doces. Rodrilúcio Pizzaria. Fica no Anel Viário em Gopoúva. Venha se deliciar você também! Na Sonhos Decor você encontra peças de móveis provençais para todos os ambientes do seu lar. Estilo, riqueza de detalhes e bom gosto garantem a melhor decoração. Linha especial para festas e buffet. E os preços são os mais atraentes. Venha conhecer nossa loja de fábrica no Anel Viário em Torres de Bagi. Sonhos Decor, para uma decoração sonhada. Seu veículo merece o melhor. Lava Jato do Fê. Lavagem simples, lavagem completa, inclusive motor, polimento, cristalização, resina e espelhamento 3M, o único da região. Equipe só com adultos experientes e treinados. Aqui, você é VIP e seu carro é bem tratado. Lava Jato do Fê. Esquina da Avenida Dona Eugênia Machado da Silva com a Avenida São Bento, em Vila Galvão. Bem, estamos de volta, eu conversando aqui com a neurocientista, psicóloga, médica, especializada em terapias comportamentais, doutora Elaine Soares. Elaine, como ela gosta de ser chamada, Elaine, você que faz um trabalho social fantástico também, além do seu trabalho profissional, e você está dedicada a esses distúrbios comportamentais. Então, vamos voltar a falar sobre o autismo, né? O autismo ele tem vários graus, né? Tem o mais leve e o mais profundo, é isso? É, o leve, o moderado e o mais grave. Rapidamente, assim, o que é o mais leve, em linhas gerais, o médio e o mais profundo? Então, na verdade, assim, o grave, vamos começar pensando no grave, ele tem uma série de dificuldades, né? Da linguagem, da comunicação, muitas vezes ele acaba tendo aí uma dificuldade de sociabilizar maior, ele é mais isolado. O que é importante, né, pensar é que as terapias, o apoio familiar, até eu consigo mudar esse quadro, né? Claro que a gente sabe que o transtorno ele não tem cura, né? Ele faz parte ali dessa questão de vida. Cura total não existe para o autismo. Não existe. Então, o que existe? Existe um ajustamento, uma adaptação. Sim. Então, às vezes a gente tem a criança que ela tem o autismo muito leve. Então, a gente percebe, às vezes, uma ecolalia, a gente percebe a dificuldade, de vez em quando, aquela necessidade de estar isolado. Mas quem hoje não precisa, né? Então, a gente consegue fazer com que a criança desenvolva toda a sua parte cognitiva. A criança pode ser extremamente inteligente e ser autista, não é? Sem dúvida. Não tem nada a ver. Por exemplo, não, a gente sabe que, pelo menos, foram diagnosticados aí até gênios, né? O dono da Microsoft, por exemplo, o fundador da Microsoft. Verdade. Né? E também dizem até que o jogador Lionel Messi, né? Que é um gênio no futebol, também seria autista, Sim, né? Verdade. Sim, o autismo, ele não impede de forma nenhuma que a pessoa se desenvolva, né? Temos aí o prêmio... Tem um prêmio científico muito importante. Prêmios Nobéis aí da... Exato. E tem um agora oferecido a uma criança autista. Ah, é? Olha então, só. nós temos o Asperger, por exemplo, né? São os autistas de alta funcionalidade. Eles têm a parte cognitiva toda preservada. E muitas vezes dom. Isso me encanta. E às vezes autismo. QI, um coeficiente de inteligência altíssimo também, né? Altíssimo, né? Olha que não interessante. tem a
questão cognitiva afetada, né? O que eu acho muito interessante, independente de ser leve, grave, moderado, é que com o apoio ele se desenvolve. E muitas vezes eles têm o que é magnífico, que é um dom. O dom. Um dom, de repente de cálculo. Né? Eu tenho pacientes que montam quebra-cabeça ao inverso. Vira o quebra-cabeça. E tudo rapidamente. Sem olhar a imagem. Rapidamente. Tem a memória muito boa. Mas tem essa questão social, né? Essa questão da relação. Uma grande parte dos nerds aí deve ser autista, né? De autista, provavelmente. A gente tem aí então, veja, nós temos às vezes verdadeiros gênios, mas com esses distúrbios, com essas dificuldades de relacionamento, dificuldade de comunicação, enfim, precisa primeiro de um diagnóstico preciso para uma terapia adequada em cada caso. Exatamente, né? Exatamente. Que interessante. E nós precisamos também incluir o autismo, né? Existem alguns mitos de que eles não podem conviver. Não é verdade. Aí acabam sendo rejeitados e excluídos. Daí a necessidade da inclusão social. E até também uma preocupação é a questão do bullying nas escolas, né? Sem dúvida. Porque as outras crianças, às vezes, não entendendo bem aquele comportamento mais retirado, mais introspectivo, podem até hostilizá-los, né? Por isso a importância da educação inclusiva. Né? Nas escolas. Nas escolas. Não é somente para o autista. Casa. Em casa, as famílias devem estar conscientes disso. As escolas, os docentes, os diretores e até mesmo os outros escolares, né? De que existe realmente gente diferente. Mas, mesmo sendo diferente, todos nós temos que nos relacionarmos e termos as mesmas oportunidades. Porque o mundo é de todos, né? Exatamente. Então, num país, né? Nós não podemos, um grande país, ele não diferencia os seus cidadãos. Todos nós temos direito. Todos somos iguais perante a lei. Não é? Não Então, importa se uns se comunicam mais, outros se comunicam menos, se alguns têm algumas dificuldades ou deficiências e outros, por oposição, têm um grau de inteligência muito maior ou algumas habilidades que não são necessariamente reconhecidas, ou comportamentos que eventualmente possam ser destoantes do comportamento, digamos assim, socialmente aceito. Exatamente. Né? Nós precisamos criar uma sociedade que respeita as diferenças, né? Não tenha dúvida. É verdade. Bem, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Que papo gostoso, mas que assunto também. Olha, nós temos aqui assunto para vários programas, porque é interessante a gente abordar, porque muita gente não sabe, tem aí um autista em casa e até não conseguiu reconhecê-lo, né? Ainda é importante que reconheça, não procure marginalizá-lo, ao contrário, procure apoio, procure ajuda de profissionais competentes. Muito obrigado pela sua presença, foi muito esclarecedoras as suas palavras foram bastante esclarecedoras. A gente vai ficando por aqui, eu vou me despedindo, a gente volta amanhã, se Deus quiser, e fiquem, olha, com a programação aqui da TV Guarulhos.